Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e o Arnaldo éramos inseparáveis, sabe? Desde pequeno a gente tinha uma sintonia incrível. Os nossos pensamentos viviam se cruzando. E uma vez brincamos de conversar por pensamento. E não é que deu certo, mas também aquela foi a única vez. E por morarmos em uma zona rural, quando fiz 18 anos, eu pedi a bênção dos meus pais e me mudei para a cidade. Arrumei um emprego, aluguei um pequeno quartinho e fiz um curso de encanador. Olha, eu não vou negar que a vida na cidade era bem diferente, mas eu estava animado para aprender e a crescer em todos os sentidos, porque quando eu saí de Minas Gerais, eu tinha uma certeza no meu coração, que era enviar dinheiro aos meus pais, comprar um carro e ter uma vida com qualidade e conforto. E por isso eu não tinha preguiça e nem medo de trabalho. E antes de concluir o meu curso e entrar para a área, eu fiz muitas coisas. Trabalhei como ajudante de feira, de pedreiro, de pintor, garçom e tudo o que mais me gerava uma renda extra. E graças a Deus, eu pude enviar dinheiro para os meus pais. E um dia, o meu irmão me ligou querendo se juntar a mim para trabalhar. E também ajudar os nossos pais e quem sabe comprar um pedaço de terra para todos nós. O Arnaldo dizia que unidos íamos mais longe. E eu fiquei empolgado. E como a empresa onde eu trabalhava estava sempre contratando, eu conversei com o meu encarregado e ele pediu para eu entregar o currículo do Arnaldo, que o resto ele resolveria. E assim que o Arnaldo chegou, fizemos o seu currículo e eu entreguei pessoalmente para o seu Dioney. E uma semana depois, o meu irmão já estava contratado com carteira assinada. E não é porque era o meu irmão não, viu? Mas o Naldo era muito esforçado e todos na empresa gostaram dele. O Naldo era um menino tranquilíssimo, carismático, sorridente. Nunca brigava por nada e tinha um coração, mas um coração enorme. E eu admirava muito aquilo nele. O tempo foi passando e conforme combinamos, começamos a trabalhar e a economizar para comprarmos um carro juntos. E depois de muito esforço, compramos o nosso primeiro carro, um Fusquinha. Mas ele nos deu muita dor de cabeça, porque não entendíamos muito de carros e fomos enganados. E tivemos um prejuízo enorme. Mas a experiência valeu a pena e na segunda vez já estávamos mais espertos e conseguimos comprar um Corcel 2, que nos serviu bastante tempo com pouquíssima manutenção. Bom, eu acabei mudando de emprego e o meu irmão continuou na empresa. E lá conheceu a Vera, uma moça do RH. E ele ficou tão apaixonado por ela que os hábitos que ele não tinha começou a adquirir, só para, como ele dizia, estar do nível dela. O Naldo passou a usar roupas caras, a almoçar e jantar em bons restaurantes. E de tanto ela falar que o nosso carro era feio e antigo, ele se enfiou em dívidas e comprou um novo carro. Tudo para agradar a namorada. E o meu irmão estava vivendo uma vida que já não era mais dele. Além disso, o Naldo não tinha mais dinheiro para nada e vivia pedindo emprestado. E se eu não emprestava, ele ficava bravo dizendo que eu não era mais como antes. E para não brigar, eu não dizia nada.
Aconteceu que ele foi demitido e as prestações do carro ficaram pendentes. E no final das contas, teve que vendê-lo. Eu não fazia ideia do que o Naldo tinha feito com o dinheiro que recebeu da empresa, pois ele sempre dizia estar sem grana para tudo, inclusive para o aluguel e todas as despesas, o que acabavam caindo nas minhas costas. Mas ele saía para viajar, ficava alguns dias fora e quando retornava era a mesma choradeira. Enfim, o namoro dele chegou ao fim e ele simplesmente não aceitava a situação. Todos os dias ele ligava para Vera, implorando por uma nova chance e se humilhava, mas ela não cedia. E o meu irmão se afundou numa depressão profunda e perdeu o interesse por tudo. E a única coisa que parecia animá-lo era a ideia de voltar para Minas Gerais. E para ver se ele saía daquela caverna, aproveitei as minhas férias e comprei 2 passagens. E fomos visitar os nossos pais. E em Minas Gerais, o Naldo recuperou o ânimo e falou para os nossos pais que amava a nossa região, mas não dava mais para continuar morando ali e que iria retornar comigo para resolver algumas pendências e fazer o que era certo. E sabe, ele parecia muito empolgado, cheio de vida e bastante positivo, que eu até comecei a sonhar com as coisas que ele falava sobre o futuro e me pediu para confiar nele, que tudo que ele fizesse seria sempre para um bem maior. O Naldo saiu em busca de emprego, porém sem sucesso. Mas como ele também demonstrou interesse na minha área, sugeri que ele se matriculasse na mesma escola onde eu fiz o meu curso e disse que eu pagaria as mensalidades, o que o deixou bastante contente. E nesse tempo, eu já estava começando a namorar a Maísa. Ela era cristã, frequentava uma igreja e sempre me convidava. E eu com a mesma desculpa de que quando Deus tocasse no meu coração, eu iria. Só que eu nunca tinha vontade de estar lá com ela, ouvindo a palavra tal. Apesar disso, seguimos com o nosso namoro. E como prova de que estávamos indo bem, ela me apresentou aos seus pais, que gostaram bastante de mim. E eu também me simpatizei muito com eles. O pai da Maísa me contou que a história dele não foi muito diferente e que ele levou anos para ele acompanhar a dona Eliana na igreja. E hoje em dia era mais fácil ela não ir do que ele. E eu pensei que no futuro podia ser bem assim mesmo, mas agora não era. Bom, em uma sexta-feira antes de sair para o trabalho, encontrei o meu irmão já acordado e perguntei por que ele tinha se levantado tão cedo. E ele respondeu que o dia dele seria muito curto e ele estava cheio de coisas para fazer. E eu desejei boa sorte ao Naldo e segui para o meu trabalho. Mas sabe quando você fica angustiado, uma agonia dentro do peito? Pois era assim que eu estava me sentindo e nem comentei nada com a Maísa para ela não ficar preocupada. E no final do expediente, a minha namorada me surpreendeu ao decidir que iria me acompanhar até em casa, algo que ela não costumava fazer. A Maísa só foi em casa 2 vezes e bem rápido. Ela dizia que não era muito bom para nós 2 ficarmos sozinhos por muito tempo. Mas nesse dia ela quebrou o protocolo e teve a ideia de preparar um jantar para nós. E eu adorei. Passamos no supermercado, compramos o que ela precisava para preparar o nosso jantarzinho romântico e assim que entramos em casa, eu vi que a porta da lavanderia estava aberta e pensei, o Naldo deve ter saído atrasado que nem prestou atenção. E quando eu fui fechar a porta, eu vi a pior cena da minha vida.
e gritei tão alto e forte que a Maísa correu para ver o que estava acontecendo. E infelizmente o meu irmão Naldo tirou a sua própria vida. E eu senti que o chão se abriu sob os meus pés. Eu perdi a noção de tudo e foi a Maísa quem me deu forças. Ela assumiu muitas responsabilidades para mim, pois eu não tinha condições de lidar com nada. O que o meu irmão fez me deixou completamente desestruturado. O difícil também foi dar aquela notícia aos nossos pais. A minha mãe ficou muito mal. Ela gritava, gemia de dor, dizendo que aquela era uma dor que nenhuma mãe merecia sentir. E o papai, por sua vez, apenas se perguntava por quê? Por que um rapaz tão jovem tinha feito aquilo? E eu liguei para Vera, a ex-namorada dele, e contei o que tinha acontecido. E houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. E quando eu estava para desligar, ela disse que sentia muito, mas não iria poder comparecer ao velório. E eu entendi o lado dela. A nossa família perdeu completamente o brilho e a alegria. Os meus pais estavam tão enlutados que tememos que eles não fossem conseguir seguir em frente, mas eles conseguiram. E eu fiquei muito perturbado com a cena que presenciei, e sempre que eu fechava os olhos, ela retornava à minha mente, trazendo uma sensação desconfortável. E a única maneira de aliviar aquilo era através do álcool, o que me levou a desenvolver um vício. Eu bebia dia e noite, e ia trabalhar embriagado, e por causa do meu comportamento eu fui demitido pela empresa. Aí foi o que me faltava para entrar totalmente em decadência. A minha vida era o boteco que tinha no fim da rua. E mesmo eu, naquela situação, a Maísa não me abandonou. Ela insistia para que eu mudasse de vida e entendesse que o que aconteceu com o Naldo não era culpa minha. Mas eu não queria ouvir ninguém e por isso pedi para que ela me esquecesse e me deixasse. Mas a minha namorada disse que eu era um rapaz bom e não merecia aquele destino e que ela lutaria por mim porque valia a pena. E sem condições de continuar morando naquela casa, eu aluguei um quartinho bem menor e mais barato, apenas para dormir. Eu já não estava me alimentando direito, emagreci bastante e mesmo a Maísa deixando comida na minha porta todos os dias, eu não tinha forças para comer e nem vontade. Tudo o que eu desejava era a morte, pois a vida que eu levava já não tinha sentido. E para não seguir o mesmo caminho que o Naldo, me afogava na bebida com a esperança de que o tempo passaria mais rápido. Certa manhã, eu acordei com alguém batendo na minha porta e a voz era bastante familiar. E eu cheguei a pensar que era a mamãe. Mas como podia ser ela? No entanto, a insistência das batidas me fez me levantar e ao abrir a porta eu quase caí para trás. Era minha mãe ao lado do meu pai e da Maísa, todos ali, e eu fiquei sem reação. E a minha mãe não foi doce e nem amorosa naquela manhã. Ela foi direta e incisiva. E entrou dizendo que não me criou para me perder na vida, que era a hora de eu tomar um rumo. E as suas palavras foram tão fortes que me fizeram chorar. E eu não fui o único a chorar naquele cômodo. A minha mãe tocou exatamente onde doía e pediu para que eu olhasse para ela e refletisse sobre o que eu estava vendo. E no momento, eu não sabia o que responder, mas com a sua insistência, finalmente eu murmurei: a minha mãe.
E ela respondeu imediatamente dizendo que era muito mais que isso, que ela era uma mulher forte que havia aprendido a sobreviver em meio a algumas tragédias e que eu sabia muito bem quais eram. E que para ela também era difícil, mas não iria se entregar a um copo de bebida, porque o copo não iria resolver o problema dela, pelo contrário, traria mais problemas ainda. E afirmou que se eu não largasse aquele vício e aquela vida por vontade própria, ela iria me mostrar o caminho. E como eu conhecia muito bem o caminho da minha mãe, eu precisei me esforçar para sair. Os meus pais ficaram 15 dias em São Paulo, na casa da Maísa. Ela tinha uma boa condição financeira e a casa dela, sendo bastante grande, teve lugar para eles ficarem. E os dois se deram super bem com os pais dela. A Maísa me contou depois que a única oportunidade que viu em me trazer de volta à vida era colocar os meus pais em frente a mim. E ela não errou, ela acertou em cheio. Parece que a conversa que a mamãe teve comigo arrancou de dentro de mim todo aquele sentimento bagunçado e aos poucos eu fui aprendendo a controlar os meus pensamentos. Consegui um novo emprego, me mudei de bairro e pedi a Maísa em namoro novamente. E um ano depois nos casamos. E sabe, toda vez que eu enfrentava uma situação difícil, eu me lembrava das palavras da minha mãe e seguia em frente. Ela era o meu maior exemplo e até hoje continua sendo.